É chocaneiro. Então, galera, o assunto é muito empreendedor dos negócios. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um diagnóstico ou deve ser algum exame laboral de psicologia, psiquiatria, para as pessoas conseguirem compreender o porquê de muitas coisas na vida de muita gente, né? A gente assiste a televisão e vê informações, né, da região, por exemplo, da cidade grande, né, de estados que tem uma cidade gigantesca, né, e bem desenvolvida, atualizada, são prédios, andares, lugares grandiosos, né, locais assim, essas informações vêm até nós para estas regiões do interior, né? E as pessoas do interior, elas querem se basear nas histórias da grande cidade, onde a gente encontra pessoas comuns, né? E elas estão em meio a um congestionamento no trânsito, é uma multidão de veículos, é uma multidão de pessoas, precisam de metrô, né, ônibus e grandes filas, locais assim. E para cá, nessa área da região do interior, não tem tanta fila, não tem tantos veículos, mas depende dos horários, né? Tem horários que os veículos acabam, né, entrando em fila, em umas espécies de engarrafamento, alguma coisa assim. Mas a pergunta é o pensamento, assim, na hora do pensamento da cobrança, as pessoas vêm fazer cobranças, querem se basear lá na vida de quem mora na cidade grande, nem sabe muito assim sobre como é o modo de viver na cidade grande. E aqui no interior é bem mais fácil, bem mais tranquilo, é mais light, é mais leve, né? Às vezes é mais rápido, ou pode ser até mais difícil por não existir os caminhos, né, livres para chegar lá de alguma forma. Então são explicações que fica meio sempre sem cabeça, né? Também é difícil de compreender isso, né? É uma espécie de conversa assim que faz o que fazem, né? Pra gente dizer que fazemos aqui. Eles podem se perguntar, eu vi na televisão pessoas que fazem numa cidade grande. Isso poderia ser um exemplo aqui para a gente já ir de arranque, né, nesses interiores, nesses locais que a gente vive aqui, mas é difícil o acesso de conteúdo, né, sobre a importância da cidade grande. Porque se lá é uma cidade grande, tem mais pessoas, ou as pessoas que saem do interior e vão em busca de trabalho e profissão na cidade grande, elas estão elas estão aí distante, né, dos interiores, e então tem pessoas que vivem lá, há um contato, né, sobre os assuntos, as conversas, e aí são pensamentos, né, e a gente precisa cuidar da nossa psicologia, da nossa psiquiatria, de um bem-estar da nossa vida, para que a gente não pense que a gente está, né, tão por baixo, né, que tá assim no interior e não se interessa em viver na cidade grande, trabalhando, que quem tem uma vida que não é de um trabalho braçal, serviços braçais, né, serviços que são cansativos, que são desgastantes, que causam danos. Isto é complicado, né? Danos físicos, né? Isso é complicado, danos morais também. Entra em risco, né? Tudo isso. É difícil a compreensão de muitos, mas a vida vai seguindo em frente porque o tempo não para, né? Ele vem nos pescando, né? Repescando e quer exigir de nós estar de olhos abertos. Agora, como a gente vai se mover, comer, beber, se alimentar, conversar, dialogar, alguma coisa assim, dessa espécie, uma comunicação, isto é um momento
de pensar em muitos porquês, né? Muitos porquês estas pessoas elas fazem isso ou aquilo, né? Tem gente que diz que não estão criando valores com as coisas, nos interiores não se dão valor a muitas coisas, alguma coisa assim. Muitos acabam sendo desvalorizados por não ter uma correta comunicação, algo assim, nessa espécie, ou não tem meios de cobrar, ou pedir, ou exigir, ou querer ter também. Tudo isso acaba criando nossas diferenças, né? Nossas diferenças humanas. E mesmo estando em presença ou distantes, nossos pensamentos não serão os mesmos, mas quando a gente se olha, tenta se enxergar, ver o que somos, né? Ou olhar ali, estou assistindo alguém, ou eu estou me assistindo, eu também fico me comparando, vendo como eu estou agindo, né? Acompanhando os movimentos, e eu preciso dar aquela respirada assim, para mim pôr um foco, né, em mim novamente e prestar atenção, né, no que eu estava dizendo. Se eu errei e ficou gravado no vídeo um erro, alguma coisa assim, eu deixo ali, porque eu posso ir para outros assuntos, conversar sobre outras coisas, estar me conscientizando para mim não ficar com um problema patológico mental, né? Para mim não ter aqueles momentos de raiva, de ódio, de explosões e tudo por aí, etc, né? Etc, etc. Isso é bom, a paz, é bom cuidar da paz e assim manifestar de dentro para dentro ainda um caminho para a gente criar arrependimentos dentro de nós, arrependimento, se arrepender de muitas coisas, porque haverá uma luz que sairá de nós para nos proteger. Em meus arrependimentos que faremos e queremos buscar o perdão e corrigir, de alguma forma buscar corrigir os erros. Então haverá de dentro de nós para fora uma luz através dos nossos olhos que nos guiará para um caminho melhor, um caminho mais iluminado e mais alegre, mais feliz, longe das feridas e longe de se machucar, longe de se ferir. Isto é importante, né? Isso é muito importante pra gente, né? Agora, aí se encaixa as áreas, né, profissionais ou do desejo, né, de quem está em busca da profissão e de querer alimentar a profissão com um grande valor de dentro para fora, e assim a nossa luz que virá quando formos buscar. Valeu, pessoal, até a próxima.